E a gente está de volta, a gente está batendo um papo com Karina Kendra, ela que é médica coloproctologista, né? Inclusive a gente está falando dos problemas no intestino, né? Aquele intestino preguiçoso, você não vai muito ao banheiro. Fatores de risco para isso, existe? Sim, como eu falei, na verdade tem as causas, né? Como eu expliquei, a constipação ela é um sintoma. Então as principais causas são, esmagadoramente, questão alimentar. Então a gente tem muito paciente que come pouco alimentos ricos em fibras, e come muitos alimentos que constipam, ou seja, que prendem o intestino, tá? Eu sempre brinco com um paciente assim no consultório, que eu falo que aqui no norte a gente tem um mau costume de comer muita coisa que prende, mas não come nada que solta para equilibrar. Exemplo esmagador, farinha. O macuxi nasce comendo farinha no café, no almoço e no jantar. E farinha prende. Farinha, massas em geral, pão. Então, assim, tem muita gente que come coisas que prendem, mas não equilibra. E aí a gente tem que entrar no contraponto. Então, alimentos ricos em fibras, frutas e verduras, principalmente aquelas frutas que estimulam o intestino a funcionar, né? Mamão, laranja com bagaço, tangerina, ameixa, manga, salada. Outro ponto também de fator que causa constipação é baixa ingesta de água, ou seja, beber pouca água. Você coloca, adoro no seu Instagram que você fala isso, né? Já bebeu água hoje? Então, isso é muito importante. Todos os livros colocam geralmente aquela média de 2 litros. Claro que isso varia, na verdade, de pessoa para pessoa. Tanto de altura, quanto a questão do trabalho dela, quanto ela sua ou não. Isso tudo influencia no gasto dela de água para quanto ela tem que consumir. Mas, no geral, o pessoal coloca 2 litros. Eu gosto de falar para os pacientes de 2 litros a 2,5 litros. Eu jogo para mais, porque tem que ser muita água ao longo do dia. Então, o pessoal não costuma comer frutas e verduras, costuma tomar pouca água e ainda por cima come muita coisa que prende. Geralmente, o maior problema para a constipação é isso. Então, se você melhora o seu hábito alimentar, normalmente o reflexo é melhorar o hábito intestinal. Uma coisa engraçada, Ranieri, eu pego o paciente às vezes no consultório, eu acho isso formidável. Quando ele chega assim, doutora, porque eu tenho intestino preguiçoso, sabe? Estava preso, mas melhorou recentemente. Aí ele mesmo fala assim, melhorou. Aí eu falo assim, mas melhorou por quê, dona Maria? O que foi que aconteceu? Porque comecei a comer mamão, comecei a comer uma saladinha. Aí eu quase falo da vontade de falar assim, pronto, resolveu o seu problema. Basicamente, parte do tratamento é esse. Muitos dos pacientes que vão chegar com a gente com queixa de constipação, parte da orientação já vai ser essa, né? Outros fatores. A questão de atividade física influencia para o intestino funcionar bem também. O fato de você querer inibir o ato, a vontade de evacuar. Então, tem muita gente que, às vezes, está em uma situação, estou no trabalho, e aí vê aquela vontade, mas não faço fora de casa, e aí segura. Você fazer isso repetidas vezes, você costuma estimular o seu intestino a não funcionar da forma mais regular possível. Então, geralmente, são pacientes que vai cursar, às vezes, com quadro sim de constipação. Ele entende que aquilo ali é normal, porque daí você está fazendo aquilo todos os dias. Ele percebe, para de funcionar como se fosse um reloginho, às vezes, né? Se você mantém um hábito mais ou menos regular, tanto com a alimentação, quanto às vezes de sentir vontade de ir ao banheiro, ele vai se adequando e perceber que tem aquele momento certinho para ir ao banheiro, entendeu? Então, essa questão de inibir a vontade de evacuar. Obviamente, algumas doenças do intestino, do reto e do ânus também podem levar a isso. Esse é um ponto importante do paciente que tem esse quadro ainda mais prolongado, procurar um especialista, justamente para investigar, que às vezes quando não responde só com alimentação, ou, por exemplo, a atividade física e água, não, pode ser outra coisa. Então, desde doença diverticular, que é um problema que às vezes dá no intestino grosso e que pode fazer com que esse paciente fique mais constipado, até câncer de intestino, que pode ser uma causa, sim, de constipação. Geralmente não é aquele paciente que tem constipação crônica. Não, eu tenho constipação desde que eu me entendo por gente. Tem 30 anos que eu tenho dificuldade para ir ao banheiro. Esse paciente não é suspeita de câncer. Mas o paciente que tinha o intestino bom e que, de repente, o intestino começa a ficar muito preso, às vezes é válido a gente pensar, será que é só pela questão alimentar? Será que não tem alguma outra causa? Então, câncer de intestino, uma fissura anal, ou seja, um machucado no ânus, que às vezes dói tanto que o paciente passa a ter medo de ir ao banheiro e por isso ele passa a segurar mais e toda vez que vai ao banheiro fica constipado, fica ressecado, tá? Uso de medicamentos. Então, muitos pacientes que têm, às vezes, transtornos, principalmente psiquiátricos, tá? Seja ansiedade, seja depressão, algum outro transtorno emocional, que usem medicações, essas medicações psiquiátricas às vezes podem constipar. Não são todas, tá, gente? Mas algumas podem causar constipação. Então, tem diversos fatores e a gente normalmente, quando pega um paciente desse, lida principalmente com a principal causa, que eu falei que é alimentar, né? Sim. Mas trabalha, sim, às vezes, investigando outras possíveis causas. Você falou da água e a gente sempre fala, nunca é redundante falar sobre isso. Inclusive, em outra oportunidade, você me disse que boa parte das fezes está composta ali de água. Faz um pezinho ali, né?
Isso que é importante. O intestino grosso, né, que é o cólon, a função dele principal é a absorção de água, né? Então, a gente come um alimento, ele vai ser digerido ali no estômago e vai ser processado também parte no intestino para absorver nutrientes desses alimentos. Quando ele chega no intestino grosso, ele vai ser basicamente armazenado e absorver água, entre mais um pouquinho coisa de nutriente, mas quase nada, até chegar ao final, ali no ânus, com as fezes formadas. Então, quando ele chega líquido, até a saída dele, ele vai estar mais ou menos formadinho na consistência das fezes. Se essa pessoa bebe pouca água, às vezes essas fezes vão vir mais já para pastosa ali no início, não líquida, até chegar ao final ali no ânus, já está muito ressecado, entendeu? Então, água sim influencia. Quanto mais água, mais provável que essas fezes vão vir mais macias também na hora de evacuar. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes é aquele paciente que tem um hábito intestinal até bom, ou seja, vai assim, ou todo dia, ou dia sim, dia não, mas mesmo assim é ressecado, normalmente isso é falta de água. Às vezes a pessoa está se hidratando pouco, tá? Um exemplo, um negócio interessante para mencionar também, frequência para ir ao banheiro, então. Ah, mas como é que eu vou saber, então, se eu sou constipada? É só questão da dificuldade? É basicamente isso. A frequência para ir ao banheiro não necessariamente precisa ser, então eu tenho que ir todos os dias ao banheiro fazer o número 2, evacuar? Não. Vários trabalhos colocam que a média seria assim, a pessoa ir ao banheiro até 3 vezes ao dia e até 3 vezes na semana. Então, seria uma regra 3-3, né? Então, se a pessoa vai todo dia, sei lá, manhã, tarde, noite, ok. Se ela vai dia sim, dia não, mas vem normal, vem sem dificuldade, vem macio, ok. Se vai a cada 2 dias, sem dificuldade, sem forçar macio, ok. Entendeu? Está na média. Está na média. É o normal para o corpo dela. O que importa, você tem que levar em consideração muito mais a consistência dessas fezes, se você tem que fazer muito esforço para evacuar, entendeu? Se vem com presença, às vezes, de sangue misturado ali às fezes ou não, entendeu? Então, é isso, às vezes, muito mais que você tem que se preocupar do que com a questão do hábito. Com relação a tudo Exatamente. Isso. Então, assim, a constipação em particular, e sim, essa dificuldade para ir ao banheiro, não porque vou a cada 3 dias, 5 dias, 15 dias, que nem eu falei. Se for todo dia com muita dificuldade, às vezes já tem um grau de constipação do intestino mais preguiçoso ali. Você já comentou também em outro momento a questão até a posição que você vai fazer ali o número 2 interfere em alguma situação. Isso é bem interessante também. Tem pacientes que às vezes têm muita dificuldade para evacuar e às vezes a questão da posição pode se influenciar. A posição normal, o nosso vaso sanitário, ele faz com que a gente fique nessa posição que a gente está aqui agora, né? Como se fosse uma angulação ali de 90 graus. Da perna. E isso faz com que tenha uma angulação no reto. Nosso reto, que é o final ali para a saída do intestino, fica com uma angulação que dificulta a saída dessas fezes. Então, na verdade, a posição mais fisiológica, o que seria o fisiológico? O normal, né? A posição mais normal para nosso corpo seria tipo cócoras, né? Porque aí nessa posição, a angulação desse reto não ocorre, a musculatura que puxa esse reto, não está puxando ele, e aí ele fica mais reto. Então, retifica o reto. Se puxasse uma pressão, ele dá essa pressão? Com a angulação, é como se ele realmente fizesse uma dificuldadezinha da passagem no caminho ali. Então, se ele fica mais reto, esse caminho fica mais fácil de sair. Como ficaria a ideia de cócoras? Eu vou subir em cima do vaso e ficar de cócoras? Não. E aí eu enfatizo, pelo amor de Deus, não. Porque o vaso, dependendo do peso da pessoa, pode quebrar, e isso pode machucar, causar sério problema para a pessoa. O correto, a recomendação seria usar um banquinho. Eu achei até legal da outra vez que a gente conversou, o exemplo deram um exemplo de colocar, inclusive, tijolo. Pode ser, não tem problema. A ideia é que haja uma elevação nas pernas, de forma que as pernas fiquem acima do nível do quadril. Essas pernas elevadas, e você também joga o corpo um pouco para frente, para simular mais ou menos a posição de cócoras mesmo no vaso. Dessa forma, isso tenderia a facilitar também a evacuação. Para quem é constipado, isso pode ajudar também. Que bom. Olha, muitas dicas, né, para você aí do outro lado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa especialidade médica. A gente tem muita coisa para falar. É bem bacana. Né? É bem bacana. Né? Se você gostou, é só seguir a doutora aí nas redes sociais. Você também pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Eu quero te agradecer por estar fazendo parte desse programa, né? E eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está em casa, né, com relação a esses cuidados. Sim. Então, vamos lá, gente. De resumão de hoje, então, nossa conversa aqui, né? Constipação intestinal. A principal causa é a questão alimentar. Então, falta na alimentação de fibras, frutas e verduras, pouca ingesta de água, então beber mais água e atividade física. Eu sei que isso, assim, pode parecer, mas para o intestino, acaba não sendo só para o intestino. A alimentação rica em fibras e com bastante água é uma alimentação que tendencia para o saudável e logo vai ajudar em tudo, né?
em todo o corpo. A atividade física também é sempre bem-vinda. Então fica de dica, de repente, isso. Tô tendo dificuldade, será que se eu começar a colocar um mamão na dieta ajuda? Eu brinco com o paciente que não precisa ser um mamão todos os dias, que senão enjoa. Então mamão, laranja com bagaço, tentar ter salada ali na refeição, entendeu? Uma vitamina de mamão com aveia, um iogurte com granola. As possibilidades são infinitas. Você pode muito bem pesquisar também, procurar dietas que trabalhem com fibras, com alimentos com tipo frutas e verduras e tentar trabalhar para melhorar aí seu intestino. Em caso de não responder bem, tem muita dificuldade, tentar não tomar laxante por conta própria, isso também é muito ruim. Procurar um especialista para poder lhe ajudar. Inclusive, eu queria falar sobre esse assunto de tomar laxante. Isso é bom também, é um tema bom para conversar. Para a gente falar para você que está aí do outro lado. Obrigado mais uma vez e sucesso. Seja bem-vinda. Ok, muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Olha, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.